Então, beleza, pessoal. Se vocês podem estar estranhando, porque hoje eu estou sem câmera, mas é porque a minha câmera não está ligando. Então, infelizmente, não sei o que aconteceu. Vou tentar ver se atualizando o computador a câmera volta. Mas tudo bem, a aula hoje vai ser sem câmera. Ninguém vai sofrer por isso. Eu sei que é difícil viver todo esse tempo sem ver a minha imagem, mas, por favor, se controlem. Vai dar tudo certo. Então, pessoal, nas últimas aulas, a gente falou bastante sobre divisão celular, né? A gente falou sobre meiose, mitose, que são eventos de divisão celular, e esses eventos de divisão celular aí, eles vão servir para determinados tipos de coisas, né? A meiose vai servir para um tipo de evento e a mitose vai servir para outros tipos de evento. No caso aqui, a gente vai voltar a falar sobre a meiose, que é o evento de divisão celular, onde a célula filha tem metade do número de cromossomos da célula mãe. Isso ocorre para haver um equilíbrio na quantidade de cromossomos dentro dos organismos, né? Porque se a gente passasse a nossa quantidade de cromossomos igual, a gente tem, né, por exemplo, eu tenho 46 cromossomos, né, 23 pares. E aí eu vou ter um filho, né? O meu filho teria 46 cromossomos meus, 46 cromossomos da mãe dele. Então, ele teria aí um total de quanto? 6 mais 6 dá 12, dá 92 cromossomos, né? Então, a próxima geração teria 92 mais 92. Então, chegaria um momento que a nossa célula não ia caber mais tanto cromossomo lá dentro, né? Então, a gente criou essa. A gente não, né? A seleção natural criou esta estratégia para que a gente selecionou essa estratégia para que a gente pudesse ter sempre o mesmo número de cromossomos, independente da geração. Então, não importa se você nasceu em 1050 ou se você nasceu em 2020, você sempre vai ter o mesmo número de cromossomos, salvo, claro, se você tiver alguma anomalia cromossômica. Estou falando de seres humanos típicos, né? Então, seres humanos típicos têm 23 pares de cromossomos, independente de quando eles nasceram, é, ou de onde eles nasceram. Isso não interessa para a gente sempre tem o mesmo número de cromossomos. E isso serve também para outros organismos, né? Outros animais também têm esse processo de divisão, sendo aqueles animais que fazem a meiose, né? Aqueles que têm envolvimento de gametas na sua fecundação. Então, vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre as estratégias reprodutivas e sobre a formação de gametas. Pessoal, o nosso capítulo agora vai ser um capítulo falando sobre gametogênese, né? Que é a formação de gametas. Os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os óvulos ou os ovócitos, como a gente vai ver mais na frente, né? Que o óvulo ele não é exatamente o gameta feminino, mas isso vai ser um detalhezinho que a gente vai ver lá na frente. Sim, mentiram para você a vida toda, eu também fui enganada. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos definir aqui o que é a reprodução. A reprodução, pessoal, nada mais é do que a capacidade de você gerar descendentes, de você gerar uma prole, de ter filhos, de ter indivíduos que saíram de você, né? Saíram do seu corpo. Isso aí é a capacidade de se reproduzir. Lembre-se que a capacidade de reprodução ela está dentro dos nossos critérios para definir um ser vivo. Então, todos os ser vivos, eles devem se reproduzir para serem considerados ser vivos. Ou, pelo menos, devem ter a capacidade de se reproduzir, né? Ninguém é obrigado a se reproduzir, caso não queira. Mas, enfim, a capacidade de gerar descendentes é uma característica de todo ser vivo. Então, se você é considerado um ser vivo, então você deve ser capaz de se reproduzir. Mas existem diversas formas de reprodução. Só que a gente consegue dividir as reproduções em dois grandes grupos: as reproduções sexuadas e as reproduções assexuadas. E a gente vai destrinchar cada uma delas agora. Vamos começar então com a reprodução assexuada, que tende a ser um pouco mais simples. Por quê? Na reprodução assexuada, a gente tem diversos métodos de reprodução. Nós temos o brotamento, só um minutinho que tem alguém tentando entrar na aula. Nós temos o brotamento, nós temos outra pessoa, os atrasados estão chegando.
Nós temos brotamento, a gente tem bipartição, a gente tem fragmentação, a gente tem partenogênese, a gente tem uma série de tipos de reprodução assexuada que ocorrem em diversos organismos. E aí eu quero que vocês guardem bem essas informações sobre a reprodução assexuada e sobre a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é uma reprodução onde não há variabilidade genética. Essa daqui é a característica que talvez mais seja cobrada de vocês, que vocês tenham noção, certo? Mas o que seria essa variabilidade genética? Pense aí no nome variabilidade. Variabilidade, ela vem do termo de variável, certo? Então, é uma coisa que varia, uma coisa que não é constante. Então, a variabilidade genética é uma genética inconstante. Professor, mas uma inconstância genética não seria ruim? Não nesse caso. Nesse caso aqui, a variabilidade genética é uma coisa boa. Na verdade, uma coisa ótima, uma coisa maravilhosa, uma coisa que todo mundo quer ter para si. O que é a variabilidade genética? Imagine aí a sala de vocês, certo? Vamos pegar aqui a sala de vocês. Na sala de vocês, todos vocês são seres humanos, acredito eu. Então, todos vocês são seres humanos. Então, as características de vocês, tanto externas quanto internas, elas são diferentes. Se você pegar, por exemplo, dois meninos, eles vão ter as mesmas estruturas físicas, né? Mas eles vão ter características que são variadas, características que são diferentes e que os tornam únicos, certo? Se por acaso eles dois fossem iguais geneticamente, a sua carga genética fosse semelhante, um fosse a cópia do outro, aí a gente não teria variabilidade genética. A gente tem um exemplo legal aqui na sala de vocês. O Anderson, né? Ele uma vez me falou que ele tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo é gêmeo idêntico, né, Anderson? É isso, Anderson? Anderson, você faleceu, Anderson? Ou você está aí? Estou, professor, estou aqui. O seu irmão gêmeo, ele é gêmeo idêntico ou ele é gêmeo fraterno? É fraterno. Ah, então não é o melhor exemplo, então. Mas assim, imagina se ele for. Imagina que eles fossem gêmeos idênticos, né? Eles teriam a mesma carga genética, certo? Eles seriam cópias um do outro, cópia genética, no caso, né? Só que com o passar do tempo, com a experiência, né, a vida deles, eles vivendo em locais diferentes, por exemplo, eles vão adquirir características diferentes, podem ocorrer mutações diferentes, mas essencialmente ambos têm o mesmo material genético, certo? Então, se todo mundo tivesse o mesmo material genético, todo mundo seria gêmeo de todo mundo seria uma cópia do outro. Aí, por que isso é ruim? Imagina que tem o coronavírus, pronto, o coronavírus chegou aqui na Terra, né? Ele afetou a população. Se todo mundo tem a mesma carga genética e todo mundo sofre, morreria na presença do coronavírus, então todo mundo que pegar coronavírus vai morrer. No caso da variabilidade genética, isso não vai acontecer. Por que que isso não vai acontecer quando há variabilidade genética? Porque algumas pessoas podem ser suscetíveis, né? Elas podem ser afetadas negativamente pelo coronavírus. Outras pessoas não são afetadas. Ó, vocês já ouviram falar que existem pessoas que são sensíveis, né? São um grupo de risco para o coronavírus e são pessoas que têm pessoas que são assintomáticas. Então, essas pessoas que são assintomáticas, elas têm uma diferença genética daquelas que são do grupo de risco. Então, isso daí é variabilidade genética. Dentro da reprodução assexuada, a gente tem a geração de clones, a geração de cópias genéticas desses organismos. Então, não vai haver envolvimento de gametas. Aliás, não vai haver variabilidade genética. E como ele vai gerar cópias dele mesmo, ele não vai precisar gerar gametas. Por que ele não vai precisar gerar gametas? Porque ele vai simplesmente
copiar uma parte do corpo dele, seja por brotamento, né, quando nasce um broto no corpo dele, como se fosse uma parte do corpo dele, aí esse broto vai cair e vai formar um novo indivíduo, seja por fragmentação, quando você corta um pedaço daquele indivíduo e ele vai e nasce dois indivíduos diferentes. Enfim, não tem necessidade de gametas, né? Porque é simplesmente uma divisão do próprio corpo dele que ele vai fazer um novo indivíduo. Ó, nesse exemplo aqui que a gente tem, ó, tem uma hidra, né? A hidra é um tipo de quinidário, ela é um pólipo, né? É um quinidário de vida fixa e aqui tá nascendo um brotinho, ó. Eu não sei se tá dando de ver a minha setinha aí para vocês, ó. Mas aqui a gente tem uma linha, aqui, um brotinho saindo aqui. Esse brotinho aqui, quando ele cair do corpo dessa hidra, ele vai gerar outra hidra geneticamente igual a essa hidra aqui. Então, se não tem envolvimento de gametas, também não vai haver a necessidade de parceiros sexuais. Então, a hidra não vai existir uma hidra macho, uma hidra fêmea, né? Ela vai ter a capacidade de se reproduzir sozinha. Então, isso pode ser visto como uma vantagem, né? Ele não ter a necessidade de procurar um parceiro sexual da mesma espécie para ter um filho. Isso pode ser visto como uma vantagem. Mas como não há variabilidade genética, isso pode ser visto como uma desvantagem, certo? Todo mundo compreendeu essa parte aí? Entendi, professor. Eu não entendi não, professor. Qual parte você não entendeu? A parte de que assim, na reprodução sexuada é que ele não precisa eles se multiplicam, né? Exatamente. Tá, Ó, tá. na reprodução assexuada, não tem necessidade dele encontrar um parceiro sexual, porque ele vai se multiplicar sozinho, certo? Ó, lembre que o A, o prefixo A, é um prefixo de negação. Então, assexuada não tem a necessidade de ter uma relação sexual para que esse indivíduo se reproduza, né? Não vai ter essa necessidade. Compreendeu? Entendi. Beleza. E aí a gente tem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ter sim um envolvimento de gametas, né? Produção de gametas e também vai ter a produção de. Aliás, então vai ter o evento da fecundação. A fecundação nada mais é. Pessoal, só um minutinho, tem alguém me incomodando aqui no WhatsApp. Eu vou desligar aqui. A fecundação nada mais é do que o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, né? Para aí gerar o novo indivíduo. Então, aqui na reprodução sexuada, a principal vantagem é a variabilidade genética. Ó, a gente tem aqui nessa foto, né, uma ninhada de cachorrinhos. Ó, todos esses cachorrinhos, eles são irmãos, né? Mas eles não são cópias uns dos outros. Ó, todos eles são diferentes. Então, quanto maior a variabilidade genética, maior a chance de sobrevivência da espécie. Porque, como eu falei para vocês, se aparecer um evento catastrófico, alguma coisa, uma mudança climática, aqueles indivíduos que são adaptados, né, que nasceram adaptados para aquela situação, vão sobreviver. Os outros não vão sobreviver, mas aí a espécie garantiu a manutenção de pelo menos uma parte da espécie, né? A outra parte que não estava adaptada vai morrer, né? Agora, se todos fossem iguais, se todos fossem suscetíveis, por exemplo, todo mundo ia morrer. Se todos fossem adaptados, ótimo, mas aí a chance de ser um evento onde todo mundo ia sobreviver é bem menor do que aquele que parte sobrevive e parte não, né? É aquela coisa do sorteio, né? Quanto mais números você colocar, maior sua chance de ganhar. Quer dizer que você vai ganhar? Não, mas se você colocar só em um, a chance é muito menor do que você colocar em 10, né? Então, pense por esse lado aí, você vai ver como isso fica bem fácil de você entender. Posso passar para frente? Pode. Tá. E aí, pessoal, quando se soma a variabilidade genética com a capacidade de sofrer mutações, aí sim
essa ideia, né, de sobrevivência fica muito maior. Quando se fala em mutação, normalmente as pessoas têm uma ideia muito ruim de mutação, né? As pessoas têm uma ideia de que mutação é sempre uma coisa ruim, mas não é bem isso. As mutações nem sempre são coisas ruins. Existem mutações boas, como por exemplo, nós nos alimentamos por muito tempo de leite, né? E aí muitas pessoas tinham intolerância à lactose. Só que como a gente começou a consumir muito leite, a gente acabou selecionando uma mutação que era boa, né? Que era a capacidade de quebrar a lactose, né? Então, o normal é que todo mundo seja intolerante à lactose. Mas a gente sofreu uma mutação e a gente passou a ser tolerante à lactose, né? A gente consegue consumir a lactose. Peraí, tem alguém tentando entrar agora. A gente acaba podendo consumir a lactose por causa dessa mutação. Então, nem sempre as mutações vão ser ruins. Eu coloquei aqui um exemplo desse cachorrinho que nasceu com a cauda na cabeça, né? Isso é um exemplo de mutação. É uma mutação ruim? Talvez para ele seja só estranho ter um rabo na cara dele, né? Mas se isso não provoca nenhuma dor para ele, não provoca nenhuma desvantagem para ele, não é uma coisa ruim, né? É uma coisa anormal apenas, mas não ruim. Enfim, as mutações elas são muito importantes para que a gente possa ter adaptações. Essas adaptações elas ocorrem com o tempo, né? Com o acúmulo de mutações, né? As mutações que foram selecionadas pelo ambiente, elas vão se tornar adaptações, como essa aí do leite que eu falei para vocês. Isso foi um exemplo de, ao longo do tempo, né? A gente foi se adaptando, na verdade, a gente não foi se adaptando, né? Ela foi sendo selecionada para que a gente pudesse consumir o leite. Nisso existem diversas outras mutações que a gente tem no nosso corpo que são boas, né? Claro que hoje em dia a grande parte das mutações que a gente pode sofrer são mutações ruins, são mutações que vão causar algum problema no nosso corpo, né? Não necessariamente coisas boas. Mas, ó, tem um outro exemplo de mutação boa que aconteceu. Tem um cara que ele tem uma deficiência de uma proteína na célula dele, né? Essa deficiência dessa proteína é uma mutação. Só que por causa dessa deficiência que ele tem na proteína, o vírus da AIDS não consegue entrar no corpo dele, né? Não consegue entrar nas células dele. Então ele é portador do vírus da AIDS, mas ele nunca vai desenvolver os sintomas porque ele tem uma proteína faltando na célula dele e ela não permite, a ausência dessa proteína não permite que o vírus entre no seu corpo, nas suas células, na verdade, né? Então esse cara nunca vai ter nenhum sintoma de AIDS porque ele não tem essa proteína. Então, uma mutação que não é uma coisa ruim para ele, certo? Então, vamos passar aqui para frente. Então, pessoal, a gente falou aí da reprodução sexuada, da reprodução assexuada e das mutações. Mas a gente vai começar a falar agora da coisa que vai mais pegar aqui para a gente nesse mês, que são a formação de gametas e os tipos de reprodução animal, certo? Nós vamos focar na parte de animais, certo? E a gente vai deixar a parte de vegetais lá para o segundo ano do ensino médio, vocês vão ver a parte de reprodução dos vegetais. A gente vai dar uma rápida olhadinha em alguns métodos de reprodução que os vegetais também fazem, mas o nosso foco maior aqui vai ser a reprodução animal, certo? Então vamos lá. A gente tem, dentro da reprodução animal, a necessidade de ter glândulas sexuais. Por que a gente tem essa necessidade de ter glândulas sexuais? As glândulas sexuais elas vão servir basicamente para duas atividades. A atividade 1 é a produção de gametas, também chamada de gametogênese. A gametogênese ela ocorre a partir do amadurecimento de células que ficam nos testículos dos homens e nos ovários das mulheres, certo? Então, essas células germinativas aí, elas vão se desenvolver com o passar do tempo, né? Quando chegar à maturidade sexual, e elas vão, a partir daí, produzir determinados gametas. No caso dos homens, vão ser produzidos os espermatozoides, e no caso das mulheres, vai ser produzido os ovócitos, certo? E, além de produzir esses gametas, essas glândulas sexuais, que no caso dos homens são os testículos e das mulheres são os ovários, vão produzir hormônios também chamados de hormônios sexuais.
Esses hormônios sexuais aí vão ser responsáveis por gerar características físicas que determinam se um organismo é do sexo masculino ou do sexo feminino. No caso aí, a gente vai chamar essa diferença entre homens e mulheres de dimorfismo sexual. Nós, seres humanos, somos animais dimórficos sexualmente falando. Por que nós somos dimórficos? Se você chega e olha para uma pessoa, você consegue dizer se ela é do sexo masculino ou do sexo feminino, dada as características físicas externas daquele organismo. Isso que a gente está falando, as características externas, são as características dimórficas secundárias, né? As dimórficas primárias são aquelas que envolvem os órgãos sexuais. Se você vê lá uma pessoa e ela está pelada, né? E você vê um pênis e um testículo pendurado lá, é porque é um homem, né? Se você vê uma vagina, é porque é uma mulher. Essas são as características dimórficas primárias, porque elas envolvem os órgãos sexuais. Você precisa ver os órgãos sexuais para determinar se aquilo ali é macho ou fêmea. No caso, a gente tem características dimórficas sexuais secundárias, que são aquelas que vão mostrar para você se é o indivíduo do sexo masculino ou feminino através de outras características que não o pênis ou a vagina. No caso, as características dimórficas secundárias nos homens pode ser a barba, pode ser a ausência de seios desenvolvidos, pode ser a musculatura mais desenvolvida. No caso das mulheres, a cintura mais afilada, os seios desenvolvidos, a ausência de barba, a voz mais aguda. Tudo isso aí são características dimórficas secundárias, certo? Então, para determinar a característica sexual, né, são necessários os hormônios sexuais. No caso dos homens, a testosterona, no caso das mulheres, o estrógeno e a progesterona. Belezinha? Todo mundo compreendeu essa parte? Entendi, professor. Sim, professor. Entendi. Beleza. Então, vamos passar para frente. Então, a gente vai ter dentro dessas glândulas, né, sexuais aí, a produção de gametas. No caso das mulheres, a gente vai ter a produção dos ovócitos. Pessoal, por que eu estou batendo tanto nessa tecla aqui dos ovócitos e todo mundo chama de ovo? Vocês vão ver mais na frente que os ovócitos são as células não totalmente maduras, né? Mas são as células que são liberadas pela mulher para encontrar o espermatozoide. O ovócito 2, né? Vocês vão entender porque a gente chama ele de ovócito 2. Ele é uma célula germinativa que é liberada para encontrar o espermatozoide. Depois que o espermatozoide fecunda o ovócito 2, ele passa a se chamar óvulo. Até lá, ele é chamado de ovócito 2. Então, tecnicamente, o gameta feminino é o ovócito 2 e não o óvulo. Por que diz que é o óvulo e não o ovócito 2? Não sei. Na verdade, eu acho que deve ter sido aquela coisa do pessoal ter acostumado a falar desse jeito, aí descobriram o ovócito 2, mas ainda assim eles continuaram chamando de óvulo. Inclusive, agora ver até na minha cabeça, eu vou procurar por que é que nunca mudou essa nomenclatura. Mas, a rigor, o gameta feminino é o ovócito e não o óvulo, certo? Agora, dos homens, o gameta real mesmo são os espermatozoides. São aqueles que vão encontrar os ovócitos, né? E depois que ele encontra o ovócito, ele não sofre mais nenhuma modificação. Ele vai ser espermatozoide até o momento de encontrar o ovócito. Depois que ele encontrar o ovócito vai decepar a cabeça dele e ele vai aproveitar a sua cabeça e a cauda ele vai jogar fora, certo? Vocês também vão ver que o ovócito ele é muito cruel e ele decepa a cabeça do espermatozoide. Beleza. Então, a gente tem aqui, pessoal, o evento da meiose, né? Como a gente já havia conversado antes, a meiose é um evento de divisão celular em que ocorre a redução, né, do número de cromossomos nas células sexuais. Então, a gente tem aí dois tipos de organismos, né, que produzem gametas. E aqui
eu quero que você preste bastante atenção, porque tem um detalhe que muita gente confunde por causa dos nomes, certo? Então, muito cuidado quando vocês verem esse termo, esses dois termos aqui, porque muita gente cai em pegadinha por causa disso aqui. Ó, organismos que produzem um tipo de gameta apenas, eles são chamados de dioicos, certo? Por exemplo, nós seres humanos, nós somos dioicos. Por que que nós somos dioicos? Existem homens que produzem espermatozoides e existem mulheres que produzem ovócitos. Homens que produzem espermatozoide não podem produzir ovócitos. Mulheres que produzem ovócitos não podem produzir espermatozoides. Então, eles são dioicos ou unissexuados. Ou seja, um organismo ele vai poder ter apenas um sexo. Então, ele é chamado de dioico. Por que gera essa confusão? Porque a pessoa associa di com dois. Então, você pensa, um organismo tem dois sexos, mas não é. É um organismo, possui apenas um sexo, certo? E nós temos os organismos que são monóicos, que é o contrário. Organismos monóicos são capazes de produzir espermatozoides e ovócitos. O mesmo organismo é capaz de produzir espermatozoide e ovócitos, né? E esses organismos aí são chamados de bissexuados. Professor, esse bissexuado é a mesma coisa do bissexual? Não, pessoal. Bissexual é orientação sexual. Bissexuado é um organismo que possui dois sexos dentro de si. Possui a capacidade de produzir espermatozoides, que são gametas masculinos, e ovócitos, que são gametas femininos. Esses organismos monóicos também são chamados de hermafroditas. Você sabe por que eles são chamados de hermafrodita? Ninguém sabe? Sei não, professor. É o quê? Hermafrodita? Aham. Eles são chamados de hermafroditas por causa dos deuses gregos, Hermes e Afrodite. Hermes, ele representa o ser masculino e Afrodite representa o ser feminino. Então, a junção de Hermes e Afrodite seria o indivíduo que possui os dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. E por isso eles são chamados de hermafroditas. Beleza? Olha aí também sua cultura. Tá, pessoal, a gente vai falar só de mais duas coisas e a gente vai encerrar, senão vai ficar muito grande a aula e aí vocês vão. A galera que não apareceu não vai assistir a aula toda. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, a fertilização. Pessoal, o que é a fertilização? Fertilização é o ato de eu fertilizar o ovócito com o espermatozoide. É quando eu pego o espermatozoide e coloco ele lá dentro do ovócito. Então, a fertilização, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer da forma cruzada ou da autofecundação. O que seria a fertilização cruzada? Fertilização cruzada é o seguinte, nós temos dois organismos, né, diferentes, que são indivíduos monóicos, certo? Indivíduos hermafroditas. Então, esses indivíduos aí vão manter uma relação sexual, né? Eles vão ter uma relação sexual e ambos os indivíduos vão sair grávidos dessa relação, certo? Um exemplo é que a gente tem as minhocas, né? As minhocas, elas são hermafroditas, elas são monóicas, elas têm capacidade de produzir ovócitos e espermatozoides. Então, eu vou tentar ver se eu consigo riscar aqui, que aí fica mais fácil de vocês enxergarem, ó. Vou botar aqui de vermelho. Essa minhocazinha aqui, ó, eu vou chamar de 1. Vocês estão conseguindo enxergar? Todo mundo consegue enxergar? Tô vendo aqui, pessoal. E essa minhoca aqui de baixo, ó, eu vou chamar de 2, certo? Então, vamos lá. A minhoca 1, ela é capaz de produzir tanto espermatozoides quanto óvulos, certo? Essa minhoca 2 também é capaz de produzir espermatozoides e também é capaz de produzir óvulos ou ovócitos, certo?
Então, numa fertilização cruzada, o que é que vai acontecer? A minhoca 2 vai passar para a minhoca 1 seus espermatozoides para que ela possa fecundar os ovócitos da minhoca 1. Então, a minhoca 2 engravidou a minhoca 1, certo? A minhoca 1, por sua vez, vai mandar seus espermatozoides para a minhoca 2. Então, a minhoca 1 engravidou a minhoca 2. Então, isso aqui ó, foi uma fertilização cruzada, onde ambas enviaram espermatozoides para a outra, certo? Então, essa minhoquinha aqui enviou os espermatozoides para essa, e essa daqui enviou os espermatozoides para aquela outra. Então, tiveram uma relação sexual e ambas saíram grávidas dessa relação sexual. Isso aqui é uma fertilização cruzada. Por que raios elas fazem isso? Ora, muito simples. Elas desejam variabilidade genética. Elas querem variabilidade genética. Elas querem trocar genes para que os seus filhos, né, a sua prole, ela seja diferente deles, não seja uma cópia deles. Então, isso aqui é uma forma de organismos monóicos burlarem a ideia, né, de que organismos monóicos sempre vão gerar cópias, né? Já que ele produz espermatozoide e óvulo, ele não precisa de ninguém, né? Ele pode fecundar seus próprios óvulos e ter seus próprios filhos. Mas aí não teria variabilidade genética. No caso aqui, eles desejam essa variabilidade genética, então fazem a fertilização cruzada. Mas, contudo, entretanto, algumas vezes é possível que alguns organismos façam a autofecundação. Eles vão pegar os seus próprios espermatozoides e fecundar seus próprios ovócitos. Por quê? Eles não encontraram nenhum outro parceiro e eles precisam fecundar esses ovócitos para eles ter filhos logo, né? Porque ele pode morrer e não encontrar outro parceiro, e aí ele vai ficar sem descendência, né? E todos os indivíduos estão aqui nesse planeta com o objetivo de perpetuar sua espécie. Então, a autofecundação ocorre em alguns casos, né? Não é a preferência nunca é a autofecundação. Alguns organismos que são monóicos, inclusive, tentam burlar essa necessidade de autofecundação, maturando em épocas diferentes os seus espermatozoides e os seus óvulos. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo dessa minhoquinha de novo. Não ocorre com as minhocas, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. A minhoca 1, em determinado período do ano, ela matura espermatozoides. E a minhoca 2 vai maturar só os ovócitos. Em outra época do ano, as minhocas 2 vão maturar os espermatozoides, enquanto a 1 vai maturar só os ovócitos. Então, assim, ela não é capaz de se autofecundar e aí nunca vai ter a possibilidade de gerar cópias dela mesma, né? Já que ela é monóica, mas ela vai agir como um organismo dioico. Belezinha? Todo mundo compreendeu? Entendi. Professor, mas na autofecundação, os gametas vão ser idênticos? Sim, os gametas, na verdade, vai ser o gameta masculino e o gameta feminino, mas eles vão ter a mesma carga genética. Se é isso que você me perguntou. Ah, entendi. Eles vão ter as mesmas informações genéticas, né? Mas eles vão ter, eles vão ser diferentes no sentido de um vai ser espermatozoide e outro vai ser o ovócito. Beleza. Então, pessoal, por fim, a gente tem aqui a fecundação, certo? A fecundação, ela é o encontro dos gametas dentro ou fora do corpo da fêmea, né? Normalmente, na fecundação, quem recebe os espermatozoides dentro do seu corpo é a fêmea, né? A fêmea que vai receber os espermatozoides do macho. Então, existem exceções, né? O cavalo marinho, por exemplo, é ele que carrega os filhotes, né? Mas o normal mesmo, o típico, é que seja a fêmea que vai engravidar. Então, assim, no encontro dos gametas, o encontro dos gametas pode ocorrer quando a fecundação for interna, vai ocorrer normalmente dentro do corpo do animal, né? No caso, a maioria das vezes da fêmea. Ou pode ocorrer a fecundação externa. O que é a fecundação externa? Fecundação externa é a que ocorre fora do corpo do animal.
Normalmente, essa fecundação externa ocorre em organismos que se reproduzem no ambiente aquático. Por quê? Porque os espermatozoides eles precisam de um substrato para eles poderem se locomover. Então, a água é utilizada como esse substrato. No caso, por exemplo, de organismos que fazem fecundação externa, interna, a gente também tem os líquidos, né? Por exemplo, nos seres humanos, a gente tem o esperma. O esperma é o líquido no qual os espermatozoides vão correr. No caso de sapos, por exemplo, né? Rãs, pererecas, peixes, esses organismos que fazem a reprodução dentro da água, eles vão liberar seus espermatozoides lá dentro da água. E a fêmea vai liberar os seus ovócitos. Então, dentro da água vai haver o encontro do espermatozoide com o ovócito. E aí vai gerar os ovinhos lá dentro da água, né? E eles vão se desenvolver lá dentro. No caso da fecundação interna, o organismo vai se desenvolver dentro do corpo da mãe, né? E pode aí ocorrer vários tipos, né, de desenvolvimento lá dentro do corpo da mãe. Pode se desenvolver um ovo, né, no caso de uma ave ou de um réptil, por exemplo, e esse ovo ficar fora do corpo da mãe ou ele ficar dentro do corpo da mãe. Isso vai depender da estratégia desse organismo. Mas, normalmente, quando a fecundação é interna, ocorre a cópula ou coito, né? Que é a relação sexual. Então, o macho, ele vai normalmente introduzir o seu aparelho copulador, que não necessariamente é um pênis como a gente conhece, né? Os répteis, por exemplo, eles têm uma espécie de pênis diferente dos outros organismos, né? É o que a gente chama de hemipênis. É um pênis que tem duas pontas, assim. Aí ele vai fecundar a fêmea através do órgão copulador, certo? Então, normalmente na fecundação interna tem a necessidade de cópula ou coito. No caso dos sapos, né, também vai haver a necessidade de cópula ou coito. Isso que está acontecendo aqui nessa imagem é uma cópula, né, desses organismos. O sapo macho ele vai ficar por cima da fêmea, ele vai segurar a fêmea e meio que ele vai obrigar ela, entre aspas, a ela liberar os ovócitos e ele vai liberar os espermatozoides dele dentro da água para fazer com que ele fecunde esses ovócitos que estão sendo lançados lá na água. Certo? Então, pessoal, essa parte aqui dos tipos de desenvolvimento eu vou deixar para a próxima aula, que vai ser amanhã, né? Eu vou gravar a aula e aí eu mando para vocês lá no plural. Por hora, vocês compreenderam o que nós estamos falando? Todo mundo entendeu? Eu entendi, professor. Entendi, pessoal. Beleza, deixa eu ver aqui no chat se alguém deixou alguma dúvida. Não. Alguém falou não aqui. Não. Não sei porque vocês falaram não. Vocês não entenderam? Foi a Afra e a Isabel. Falaram não, aí depois falou sim. Vocês ficaram com alguma dúvida, meninas? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou fale depois, mas não se cale para sempre, por favor. Então, pessoal, já que ninguém tem nem... Oi. Eu queria que o senhor repetisse só a reprodução sexuada para mim. É porque eu não estava prestando atenção no slide que eu estava copiando. Tá, peraí, deixa eu abrir aqui. Reprodução sexuada, né? É. Beleza. Ó, a reprodução sexuada é uma reprodução que vai envolver gametas, né? E vai envolver... Opa, por que não tá ficando... A reprodução sexuada, ela vai envolver a produção de gametas e vai haver a fecundação. Então, o que acontece? Na reprodução sexuada, vai haver o envolvimento sexual de dois organismos.
o organismo macho e o organismo fêmea, certo? Então, eles vão produzir gametas e os seus gametas vão se encontrar num processo, num evento, né, que a gente chama de fecundação. Então, muitas pessoas podem pensar, mas ter que gastar energia procurando um parceiro sexual é uma desvantagem. Sim, gastar energia procurando um parceiro sexual é uma desvantagem. Mas a vantagem maior da reprodução sexuada é possuir a variabilidade genética, é possuir a capacidade desses organismos aqui terem cargas genéticas diferentes, né? Deles terem informações genéticas diferentes. E aí, a gente vai aumentar, nesse caso, a chance desses organismos de sobreviverem em condições adversas, né? Em condições difíceis, complicadas, esses organismos vão ter mais chance de sobreviver porque eles têm uma informação genética diferente. Então, se ele tiver uma adaptação que possa garantir para ele um sucesso maior, né? Então, quando eles forem sofrer com esse evento, eles vão sobreviver. Já aqueles que não têm essa capacidade não vão. Se todo mundo fosse igual, poderia sim ter a chance de todo mundo sobreviver, né? Mas a chance, quando ela está espalhada, né? Por exemplo, como o exemplo que eu dei de sorteio, se você coloca em um número só, fica difícil de você ser sorteado, né? Agora, se você tem vários números, aí fica mais fácil de você ser sorteado, né? De você ter sucesso no sorteio. Então, basicamente é essa a função da reprodução sexuada, certo? Compreendeu, Marília? Compreendi agora, professor. Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então, beleza, pessoal. Vou encerrar aqui para você que está assistindo depois. Tchau.